Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Vamos lá, minha borboleta, para sua leitura. Bom, hoje a sensação que eu tive é que o que é que a gente conversaria se a gente fosse tomar um cafezinho juntas? Então, o que rolaria na nossa conversa, né? E ao mesmo tempo eu senti muito a energia dos pretos velhos por conta dessa sensação forte do café que eu tô tendo hoje. E então, se você gosta dessa energia, conhece o trabalho dos pretos velhos, coloca um cafezinho para eles, sem açúcar, em algum lugar, independente se você tiver uma imagem de preto velho ou não na sua casa. É só botar uma xicrinha de café perto de uma velinha ou num cantinho, de um dia pro outro, aí depois você descarta o café. E pedindo a proteção, conexão com eles, porque eles são uma energia muito amorosa. E eu tô sentindo muito essa amorosidade hoje nas leituras, tá bom? Então vamos pro nosso cafezinho, borboleta. A gente tem aqui a carta do escapista e a carta do imperador, que caiu pra mim bloqueada, assim, ó. O que significa essa leitura? Eu achei ela bem direto ao ponto. Todo mundo gosta de dar uma escapadinha de vez em quando na vida, né? A gente gosta do final de semana, em que normalmente, né, a maioria das pessoas não trabalha, então é como se fosse uma escapada da semana, né? A gente gosta de viajar, a gente gosta de assistir uma série, de ler um livro, de tomar um cafezinho, né? De dar umas escapadas assim, de vez em quando. E de vez em quando é super saudável isso acontecer na nossa vida. A gente precisa desses momentos de escape mesmo, né? De pausa na nossa vida para seguir adiante, muitas vezes mais forte. Mas o que a gente está falando aqui, quando se trata da energia escapista e esse imperador caidinho aqui, é que tem hora, borboleta, que a gente precisa assumir as responsabilidades da nossa vida. A gente precisa assumir que nós somos adultos. E a vida começa a chamar a gente para responsabilidades maiores também. E esse é o chamado que está acontecendo para você agora. A vida está te chamando para ser adulta da história. E para você assumir as responsabilidades da sua vida. E parar de dar algumas escapadas aí, que na verdade são formas inconscientes de você não se assumir como adulta em alguma situação. Ou não ir lá e fazer o que precisa ser feito. Tem borboleta aqui que tá muito distraída, escapando de várias formas. Acordando tarde, deixando para depois, falando que não consegue, falando que tá difícil. E a vida tá chamando você agora pro foco, para fazer o que precisa ser feito. E é hora de parar de escapar e enfrentar de frente o que você precisa enfrentar. Fazer o que precisa ser feito, borboleta. Não tem... A vida tá tipo assim, com o relógio na mão, falando, olha, já deu. Que responsabilidade aí da vida adulta que você não tá assumindo. E às vezes essas escapadas que a gente dá, se coloca até em uma posição vitimista, sabe?
de pra mim é difícil, eu dependo do outro, etc. Mas não é sobre isso mais, borboleta. É sobre você fazer o que precisa ser feito. E aí, inclusive, confrontar coisas que você tá tentando evitar, que você não tá olhando de frente, porque isso de alguma forma te gera um estresse. Pode ser às vezes uma coisa simples e tipo assim, ir na academia, cuidar do seu corpo. Quantas vezes a gente coloca 1000 coisas na frente antes da gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo do jeito que a gente precisa cuidar, né? Ou pode ser coisas maiores, né? Relacionadas a um problema que você precisa resolver, alguma coisa aí mais séria, né? Maior. Independente do que for, o que tá te chamando para ser confrontado é algo que precisa ser resolvido na sua vida. E que o escapismo em excesso não vai te ajudar a seguir adiante, não vai te ajudar a resolver o problema, né? É hora de você encarar as coisas de frente de uma vez por todas, fazer o que precisa ser feito de uma vez por todas. O imperador, ele é uma energia muito próspera, ele é uma energia de compromisso, ele é uma energia de autoridade e de responsabilidade. E se ele tá caído assim pra mim numa forma de bloqueio, eu sinto que é como se você estivesse fugindo de algumas responsabilidades que estão te chamando. E às vezes é uma responsabilidade espiritual também, sabe? A gente tá falando de uma leitura coletiva, pode ser várias coisas para uma única borboleta, né? Ou para cada borboleta ser uma coisa diferente. Mas eu sinto que você tá precisando assumir responsabilidades maiores agora. E encarar de frente mesmo, né? E aí pode ser espiritual, pode ser espiritualidade que esteja te chamando, pode ser sua vida, alguma coisa para resolver, alguma coisa para fazer, alguma coisa que você precisa parar de procrastinar e seguir, sabe? Segue o baile, você é a autoridade da sua vida. E a autoridade vem com responsabilidade, borboleta. Pensa, por que em determinada situação você ainda tá dando uma fugida? Você não tá olhando para isso de frente ou resolvendo isso do jeito que você precisaria resolver? Por que você ainda tá se dando desculpas ou, como eu digo assim para algumas borboletas, né? Fazendo a egípcia, sabe? Olhando de lado assim, fingindo que não tá vendo. O que você tá fingindo que não tá vendo na sua vida? Qual responsabilidade que você não tá assumindo e você precisa assumir? Borboleta, é hora de assumir essa posição do imperador. Porque a autorresponsabilidade te leva a um outro nível de prosperidade. Então, assim, não é só sobre que, Esté, você tá me dando chinelada hoje, hein? Você tá me dando uma bronca. Não é só sobre você ir lá e vai fazer o que tem que fazer, borboleta. É sobre você acessar um novo nível de abundância e vitória na sua vida, que tá disponível para você. Só que só vai chegar até você se você se responsabilizar pelo que precisa ser feito na sua vida, né? Então, tipo, não tô vendo, tá difícil, nananã. É ali uma desculpinha que dessa energia escapista, dessa energia que não tá querendo olhar de frente pro espelho. E eu sinto que é isso, borboleta. Um recadinho bem direto ao ponto hoje, né? Uma chinelada amorosa, mas assim, só tá vindo pra você porque o universo tá querendo que você expanda, porque o universo tá querendo que você acesse mais do que você tá acessando hoje.
Perdão. Eu sinto que a energia tá fluindo. Tem algo tão bonito disponível para você. Tem algo tão maravilhoso te esperando do outro lado da porta. Mas para você acessar isso, você precisa se autorresponsabilizar mais por algumas coisas da sua vida. Você precisa falar assim, não, agora eu vou resolver esse assunto. Agora eu vou olhar isso de frente. Agora eu vou entrar na academia. Agora eu vou cuidar do que eu como. Agora eu vou parar de procrastinar esse estudo. Agora eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar mais da minha espiritualidade. Agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Quando você percebe que tudo que depende de você tá ali e você está aberto para fazer, você vê que inclusive o universo vai te dar formas mais fáceis de resolver o que precisa ser resolvido. Às vezes a gente tem tanto medo de encarar a verdade, né, de olhar para o espelho e assumir em voz alta que a gente precisa resolver, porque a gente acha que a gente não vai dar conta, que a gente não vai ter recurso, que vai ser difícil. Só que quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente começa a fazer, o universo, né, Deus dá o chão. E aí, e dá outro, e dá outro, e dá outro, a gente vê que era mais fácil do que a gente imaginou, que era mais rápido do que a gente imaginou. Esses dias eu tava vendo o Instagram de uma borboleta e ela contou uma história assim sobre a pilha do controle remoto. Ela falou que o controle remoto dela tava falhando já fazia meses. E aí ela ficava batendo no controle e tal para ele funcionar. Até que um dia ela se cansou e levantou e foi trocar a pilha do controle remoto. Foi coisa de minutos, foi o tempo de buscar a pilha onde estava guardada e trocar a pilha do controle. E isso é uma coisa tão rápida, né, de se fazer. E aí o controle voltando a trabalhar, né, funcionar normalmente. E aí ela trouxe essa história para contar uma outra história da vida dela relacionada às coisas que a gente precisa fazer e que a gente fica procrastinando e que é mais fácil de resolver do que a gente imagina. Por que a gente fica meses, às vezes, sem trocar a pilha do controle? Por que a gente fica com aquele livro na cabeceira por meses também sem ler, né? Ou por que a gente não levanta e ao invés de ficar no celular, que se a gente olhar o tempo que a gente fica no celular por dia, a gente poderia fazer um exercício físico, né? Por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente não vai estudar? Né? Por que a gente fica se anestesiando com internet, com Instagram, com outras coisas, né? Com o que não importa. Fuga, né? Fuga de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Mas olha como o universo ajuda a gente, porque depois que a gente levanta e vai buscar a pilha do controle, o controle volta a funcionar rapidinho. Então, uma vez que a gente assume o que a gente precisa fazer, né, e vai lá e resolve, um monte de coisa anda também, né? Então, borboleta, pega um papel, faz uma lista do que você precisa fazer na sua vida agora, que você precisa resolver. Pode ser trocar a pilha do controle, pode ser trocar a lâmpada, pode ser limpar a casa, organizar seu armário, fazer ligar para uma pessoa, perguntar se ela tá bem, que faz tempo que você tá para ligar para essa pessoa e você não liga, né? Marcar um médico que faz meses que você não marca, que fica enrolando. Ah, depois eu ligo e nunca tem tempo para ligar e sempre o dia acaba, né? Organizar sua geladeira, organizar sua despensa, organizar o que você vai comer na semana. Facilita tanto depois. Essa semana mesmo, na segunda-feira, né? As minhas marmitas tinham acabado.
E eu percebi que isso tava fazendo com que fosse muito mais trabalhoso para mim me alimentar de uma forma como eu gostaria. Então eu adiantei todas as minhas tarefas no domingo. Na segunda-feira eu já estava com tudo adiantado que eu precisava entregar no trabalho. E aí eu fui na cozinha e comecei e fiz as marmitas que eu queria fazer. Peguei tudo da geladeira, descongelei carne e fiquei lá acho que umas 3 horas fazendo as marmitas. E eu acho que eu tenho marmita para uns 15 dias agora. E todas as refeições, tipo, é só eu ir lá e botar no micro-ondas. Às vezes 2, 3 horas que a gente se dedica para uma coisa, a gente já tem o resto da semana livre. Só que a gente fica procrastinando, né? Então, assim, borboleta, esse é o recado agora. Se livrar da energia do escapismo e fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então é isso, essa seria a nossa conversa do cafezinho, tá? Levanta agora o cafezinho e vai fazer o que tem que fazer, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui e a gente vai se falando, minha borboleta. Um beijo, fica com Deus e até mais.